Oi pessoal, boa noite. Essa é a nossa live sobre autismo. Eu vou desativar aqui os comentários para conseguir me concentrar melhor. E sejam todos bem-vindos. Esse espaço é um espaço de conhecimento e hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre autismo, certo? Então, autismo é um dos transtornos do neurodesenvolvimento e isso significa que necessariamente as dificuldades encontradas nesse transtorno necessariamente vai acompanhar todo o desenvolvimento do sujeito, né? Da criança, do adulto, do adolescente. Então, não se fica autista, por exemplo, na adolescência, né? A pessoa não se torna autista por exemplo, depois de adulto ou quando está idoso, né? Então, pode ser que seja diagnosticado tardiamente, né? Ou seja, na idade adulta, na terceira idade, mas é um transtorno do neurodesenvolvimento. Aquelas dificuldades já estavam presentes desde a primeira infância dessa pessoa, né? Então, muitas são as dúvidas, né, em relação a essa questão. Parece ser simples, mas as pessoas se questionam, né? Qual a diferença, por exemplo, entre uma pessoa que tem autismo e outra que não? Por que está aparecendo tantos casos, né, de pacientes com autismo? Muitas são as explicações, né? Quando se trata de neurodesenvolvimento, um dos fatores mais fortes que a gente pode considerar é exatamente a genética, né? Mas também é influenciado por fatores ambientais. Isso significa que não existe uma causa específica, né, para autismo. Os fatores são diversos, né, que podem estar ali, que podem ter corroborado para o desenvolvimento do transtorno, mas sem dúvidas a questão genética é a mais forte, é a mais frequente, né? O que é mais prevalente, principalmente quando se trata de transtornos do neurodesenvolvimento, que são condições, né, neurológicas que vão aí acompanhar a pessoa durante todo o desenvolvimento dela. E como ela afeta, né, ela está ali afetando o desenvolvimento, né, da pessoa. Então, o que é importante a gente observar em relação ao desenvolvimento de um ser humano? Que o desenvolvimento, ele é marcado, né? Ele é marcado pelas fases, né? Que a gente chama de marcos do desenvolvimento. Então, tem momentos que é esperado, né? O desenvolvimento, o aprimoramento de determinadas habilidades, né? Por exemplo, para a comunicação, para o desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento do comportamento social, para o desenvolvimento psicomotor, né? Que eles estão ali acontecendo, né? As primeiras habilidades, né, do desenvolvimento, a gente pode considerar que são motoras, né? São habilidades sensoriais, né, onde a criança vai aprendendo a equilibrar-se, ela vai também desenvolvendo a fala. Ao lado disso, já existe também o desenvolvimento emocional da criança, muito embora as habilidades principais, né, de metacognição, de controle inibitório, que é a capacidade do indivíduo controlar o seu comportamento, isso vai aparecer mais tarde, né? Então, por isso que muitas vezes, quando a gente tem uma criança muito pequena, é importante a gente ficar observando e os pais, mesmo sem ter esse conhecimento científico, já fazem, né, pela criança, porque é uma criança. Então, quando você tem uma criança muito pequena, você tem o cuidado, né, de observar a criança para ver se ela não está ali mexendo numa tomada, para ver se ela não vai colocar a mão numa superfície quente ou gelado, se ela vai querer abrir alguma coisa que não era para abrir, se ela vai cair dentro de, por exemplo, um local que tem escadas, por exemplo, para a criança não cair da escada. Por quê? Porque a criança ela está ali experienciando o mundo, ela está ali se desenvolvendo e tudo que chama a atenção da criança, seja por uma questão sonora, seja por uma questão visual, seja por uma questão, né, sensorial, de modo geral, ela vai se deixar levar
E essa capacidade de controlar o comportamento, de pensar sobre o seu comportamento, isso vai se dando mais tarde, né? A capacidade metacognitiva mesmo vai ali aproximadamente aos 6, 7 anos de idade aproximadamente. O controle inibitório vai começando a se desenvolver já no finalzinho da primeira infância, ali com 4, 5 aninhos de idade. A criança tem mais controle, a gente pode dizer, mas antes disso, a vigilância, né, com a criança é constante. Constantemente a gente observa para ver se não vai cair, para ver se não vai colocar a mão em algum lugar, para ver se não vai colocar algum alimento, alguma coisa na boca, né, para sentir aquele objeto, aquele material na boca, enfim. Então, são habilidades que são esperadas, né, do comportamento da criança. As habilidades de comunicação, as habilidades de comportamento social psicomotoras, elas vão surgindo desde a primeira infância, né? Então, é esperado que a criança consiga estabelecer, por exemplo, um contato visual, que ela consiga trocar com o outro, sorrir, né? Não sorrir assim, aleatoriamente, não sorrir porque ela simplesmente está confortável no braço da mãe, enfim, mas um sorriso que represente ali uma troca, né? O adulto falou com a criança e aí ela claramente ela participou daquela troca, né, social, ela também sorriu. E aí o que acontece? Quando a criança está dentro da condição do transtorno do espectro do autismo, essas habilidades que são esperadas já na primeira infância, elas não são desenvolvidas da maneira como é esperado. Então, você pode ter, né, uma criança que tem TEA, e aí é uma criança que não estabelece um contato visual, ela tem uma alteração ali ocular. Então, quando se trata também de outra habilidade, como por exemplo, é muito comum a questão do desenvolvimento da fala, né? É uma criança que ela não está bem acompanhando todos os marcos do desenvolvimento da linguagem, né? Tem a fase da criança ecoar alguns sons, dela realizar alguns sons, né, que são esperados. Tem posts, né, sobre isso por aqui, nesse Instagram. Então, e aí a criança não está ecoando, ela não está emitindo os comportamentos, ela não vem desenvolvendo de uma maneira esperada. Então, você começa a observar alguns atrasos no desenvolvimento, né? Claro que nem todo atraso do desenvolvimento significa que a criança tem autismo, né? Muitas vezes é importante sim que a criança seja avaliada pelos profissionais para a gente compreender como é o ambiente da criança, porque a criança também precisa ser estimulada. Se a criança não tem com quem converse com ela, com quem apresente o mundo para ela, né, que mostre brinquedos, que cante para ela, que esteja ali interagindo, que esteja com ela, ajudando, claro que vai haver um atraso, né, nesse desenvolvimento significativo. Então, é diferente de uma criança que está sendo estimulada, que está indo para o parque, que o pai conversa, que a mãe conversa, que tem a avó, que tem outras crianças, que vai para o parquinho, que quando vai para a igreja também interage com outras crianças também. Então, é diferente o desenvolvimento dessa criança. Então, mas isso não significa que a criança tem autismo, né? Não significa que a criança está dentro do TEA. É importante observar para que essa criança possa ser estimulada, né? Porque, afinal de contas, existem também podas neurais, né, que acompanham o desenvolvimento, que aqueles neurônios, né, aquelas redes, né, de neurônios que não estão sendo bem utilizadas, elas vão ser eliminadas, né, naturalmente, para que os neurônios que de fato são utilizados pelo indivíduo possa ter uma performance ainda melhor, possa continuar se desenvolvendo. Então, o desenvolvimento, ele é assim progressivo, né? Existem as fases e a criança vai progredindo também. E aí também pode acontecer
de haver um TEA regressivo, que é o seguinte, que a criança parece que está se desenvolvendo naturalmente e daqui a pouco os adultos começam a observar, né, perdas de habilidades da criança. A criança que, principalmente no que se refere à fala, a criança antes falava, a criança apresentava tal comportamento social, né? E agora a criança não está mais se comportando dessa forma, mas antes ela falava, antes ela interagia, antes ela sorria, antes ela, né, se interessava pelos pares, antes brincava socialmente, mas agora não, ela não está apresentando mais os comportamentos, né? A criança perdeu, inclusive, a habilidade de fala, né? Ela não fala mais. Acontece entre, geralmente, os 15 e 30 meses. Ali, geralmente, acontece essas percas, né? E aí é um autismo regressivo, né? O que é realmente um pouco mais, assim, chocante, né? Para as famílias, porque não estava esperando. Cada experiência, cada pessoa, cada família tem a sua experiência em particular. Deixa eu ver aqui alguns pontos que eu coloquei para a gente conversar mais sobre TEA. Quais os profissionais podem ser procurados? Bem, a criança que é acompanhada pelo pediatra dela, naturalmente, né? Então, o pediatra é o profissional de referência da criança. Então, o pediatra deve ser comunicado, né? A família deve falar o que está observando, mas falar tudo, né? E aí, conversando com esse profissional, ele deve sim fazer um rastreio, uma avaliação, né? Que ali vai ser importante nesse primeiro momento e fazer os devidos encaminhamentos, certo? Para que a criança seja assistida por outros profissionais. Não quer dizer que é TEA, né? Que no primeiro momento, assim de cara, mas uma estimulação precoce vai ajudar bastante no desenvolvimento desses pequenos, certo? Deixa eu ver. Quais são as principais comorbidades, né? Tem pesquisas mostrando que cerca de 70% de pessoas com TEA apresentam comorbidades, né? E o que significa comorbidade? Comorbidade é um termo utilizado, né, em saúde para se referir a questões, a outras condições. Por exemplo, o indivíduo ele tem um transtorno, mas associado a essa condição existem outros transtornos, né? Então, pessoas com TEA, elas podem, até 70%, né, dos pacientes, eles podem ter outra comorbidade. Comorbidade bastante frequente no TEA são déficits de linguagem, ansiedade, TDAH, alterações do sono, depressão, transtorno bipolar, alterações psicomotoras, né? Então, são transtornos aí bastante frequentes, né? Que pode acontecer epilepsia também, tem casos, sim, que associados, né? São várias as condições. Aqui, a avaliação neuropsicológica pode ajudar? Pode ajudar. Pode ajudar a entender melhor o funcionamento do indivíduo, pode ajudar no processo do diagnóstico, principalmente quando tem comorbidades, né? Que aí é importante estudar direitinho, se respaldar e verificar realmente se trata-se de TEA. Mas o diagnóstico, ele é clínico, né? Não precisa o médico pedir nenhuma avaliação, nenhum exame de imagem, de laboratório, certo? Então, ele é clínico, basta o relato das famílias, aquela entrevista, né? Existem sim alguns questionários, algumas coisas que ajudam a compreender melhor. Ele é clínico, mas muitas vezes, como esse transtorno, muitos sintomas, né? Muitas características também se manifestam em outros transtornos e podem haver mais, né, de um transtorno, aí solicita-se uma avaliação neuropsicológica também para ajudar a compreender melhor esse diagnóstico, certo? Então, a avaliação neuropsicológica pode ajudar? Sim.
Aqui eu coloquei o tratamento medicamentoso e tratamento não medicamentoso. Olha, o tratamento padrão ouro para o transtorno do espectro do autismo é multidisciplinar, né? Interdisciplinar, que é geralmente formado por médico, por psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogo, nutricionista, todos os profissionais, até profissional de educação física, podem auxiliar bastante no tratamento dessas crianças. Fisioterapeutas também podem contribuir, certo? Esse é o padrão ouro de tratamento. Essa é a linha de tratamento. Os medicamentos, eles são adjuvantes mesmo. Ou seja, eles vão existir quando há necessidade de atenuar comportamentos disruptivos, né? Comportamentos autolesivos, questões de alterações de sono, eles vão, assim, auxiliar na melhora de qualidade de vida do paciente, mas ele não é um tratamento, não existe um remédio específico para, por exemplo, TEA, entendeu? O que pode ajudar realmente é a equipe multidisciplinar, aplicando ali a ciência com maior nível de evidência científica, que no momento é a análise do comportamento aplicada, a terapia cognitivo-comportamental, né? São a base, né, do tratamento das pessoas com autismo, com ótimos níveis, né, de evidências científicas, né? E isso é importante dizer, porque existem vários tipos de tratamentos, mas existem uns que podem entregar mais resultados, né, no que se refere à qualidade de vida dos indivíduos. Deixa eu ver mais aqui o que eu coloquei. O transtorno do espectro do autismo não tem cura, né? Como todo transtorno em saúde mental, é difícil definir exatamente uma causa, né? O que foi que causou, né, o transtorno. A gente sempre diz que é multifatorial. Ele é influenciado por questões da genética e principalmente e também, né, questões do ambiente, né? Mas não existe uma causa específica que a gente possa dizer que é do autismo, certo? Existe o tratamento, existe o controle, mas assim, como esse transtorno ele vai finalizar, isso não tem como, né? A gente sabe que tem uma melhora nas atividades de vida diária, melhora assim, na regulação emocional, na questão da comunicação, né? De algumas questões também acadêmicas, existem melhoras para a qualidade de vida do indivíduo, mas não existe essa questão da gente curar o paciente, né? Cientificamente, a gente trata os pacientes. Deixa eu ver se tem alguma outra questão que eu gostaria de falar aqui com você. Em relação aos sintomas, né? Em relação aos níveis do TEA, existem níveis, né? Do TEA, existem 3 níveis. O nível do TEA, ele é considerado a partir da necessidade de suporte. Então, o suporte leve é o TEA leve, né? Que existe, ele tem uma certa independência. Ele tem as dificuldades, né, em relação, às vezes, a uma rigidez, né, cognitiva, a dificuldade de resolução de problemas, mas ele é um sujeito que ele consegue se vestir, ele consegue conversar, ele consegue interagir, ele entende muitas coisas, ele estabelece contato visual, certo? Então, é um TEA leve. Mas existe aquele TEA que é mais moderado, né? Mais moderado, né? Que já existe uma necessidade de suporte maior. Então, muitas vezes são pacientes que ficam mais engajados em estereotipia, que são aqueles movimentos motores, né, podendo ser também utilizando os objetos, pode ser com palavras, né, repetindo aquela preferência por aquele mesmo assunto, aquela mesma temática, né, enfim.
E existe o nível 3, né, que é o nível de suporte maior, né, onde o indivíduo realmente tem bastante dificuldades no que se refere à independência dele, né, atividades de vida diária, um indivíduo que tem a comunicação comprometida, muitas vezes tem comportamentos autolesivos, comportamentos agressivos, e aí esses precisam de um maior cuidado, uma maior intensificação, né, de tratamentos. Então era isso, gente. Tem muita coisa para conversar sobre TEA, né, que ele tá bastante crescente, né, o número de pessoas com TEA. Isso se deve, né, tem diversas explicações para isso, inclusive a maior procura, né, das pessoas por serviços de saúde mental. Sabemos também que a questão do autismo nas meninas, questões de autismo particularmente, né, manifestados em mulheres, em meninas, tem algumas diferenças em relação aos meninos e existem uma prevalência maior nos meninos, né? Então temos aí a cada 3 meninos, um seria menina, né? Em relação à população das pessoas com o TEA. Mas aí também existe uma observação, né, no DSM-5-TR que coloca que isso se refere também à questão de pesquisas, né? Pode ser que seja maior, né, o número de meninas, inclusive, mas que não entraram, né, nas pesquisas, enfim. Então, era isso. Eu vou abrir uma caixinha e a gente vai conversando mais sobre autismo, sempre, né? A gente, de vez em quando, eu sempre trago esse tema, porque é um tema que eu trabalho bastante, é a minha especialidade. Eu gosto bastante de acompanhar o desenvolvimento das crianças, das pessoas, dos indivíduos, enfim. É muito legal de ver as crianças evoluindo, adquirindo habilidades, de coisinhas que são tão importantes, mas que fazem toda uma diferença, né? Na vida tanto da criança quanto da família, dos professores que estão ali acompanhando a criança. Então é isso, gente. Um beijo, boa noite para vocês e essa é a nossa live de hoje, certo? Eu vou salvar e aí vou deixar aqui no feed.